Mas, de repente, fui assaltado por uma dúvida que quase me fez descer da oliveira. E se o Galileu regressasse ao acampamento? Nesse caso, não teria outro remédio senão arriscar-me a ir atrás do grupo armado. Se não me enganava, a distância percorrida por Jesus da porta de entrada ao jardim de Simão, o leproso, até aquela curva do serpenteante caminho em ferradura, fora de uns 100 ou 150 passos. Ao vê-lo ali, tão estranhamente sereno, comecei a compreender. Não era preciso ser muito inteligente para se perceber que aquele rápido afastamento da zona onde continuavam os seus homens só podia ser motivado pelo desejo de que o seu encontro com Judas e a guarda do Sinédrio não afetasse os discípulos. Ele sabia que muitos dos discípulos e dos gregos tinham armas, e, provavelmente, quis evitar o risco de um choque armado. Se a memória não me enganava, no acampamento devia haver, naquele momento, a volta de 60 homens. Bastaria que algum deles, Pedro ou Simão, o Zelota, por exemplo, desembainhasse a sua espada, para provocar um sangrento combate. Se a versão do agente secreto de Zebedeu estava certa, aos levitas do templo tinha de se juntar à patrulha romana. E isto, sem dúvida alguma, complicava as coisas. Os legionários da fortaleza Antônia não se distinguiam precisamente pelos modos suaves. Eu fora testemunha da sua ferocidade no espancamento de um camarada. Que podia então esperar-se daqueles soldados aguerridos no caso de se chegar a um combate? O mais provável era que muitos dos discípulos do mestre fossem feridos ou mortos e, no melhor dos casos, feitos prisioneiros. E Jesus, a julgar pelas orações do Olival, queria evitá-lo a todo custo. Que teria sido da sua missão e da futura propagação do Evangelho do Reino, se os pregadores tivessem tombado, aquela noite, no Getsemane? Os achotes apareciam e desapareciam no arvoredo, aproximando-se cada vez mais. Pedi a Eliseu que me informasse quanto à hora exata. Eram 1h15 da madrugada. A lua continuava brilhando, proporcionando-me uma mais que aceitável visibilidade. De repente, e quando o cacho de achotes se encontrava ainda a certa distância do lugar onde Jesus esperava, vi aparecer na caminho um indivíduo. Subia correndo, seguindo na direção do acampamento. Jesus, ao vê-lo, pôs-se de pé, e postou-se no meio do caminho. O apressado caminhante, que a princípio não consegui identificar, logo descobriu a alta figura do Galileu, com a branca túnica banhada pelo luar. A presença inesperada do mestre, cortando-lhe a passagem, deve tê-lo desorientado, porque estacou. Mas após segundos de indecisão continuou a avançar, desta vez sem muita pressa. A misteriosa personagem, envolta num manto escuro, devia encontrar-se a 30 ou 40 metros do Rabi, quando, ao fundo da caminho, entrou em cena o pelotão que trazia os achotes. Vinha em desordem, embora formando uma longa fileira de gente. À primeira vista, deviam ser mais de 100 homens. Conforme foram se aproximando, pude distinguir, entre os homens à frente, cerca de 30 soldados romanos. Traziam a mesma indumentária que já vira entre os legionários da Torre Antônia, e estavam armados de espadas, algumas lanças e escudos. Imediatamente atrás, quase misturados com os primeiros, um tropel de 40 ou 50 levitas, ou guardas do templo, na sua maioria armados com bastões e clavas de pregos. A surpresa que experimentei atingiu o máximo quando, à minha direita, surgiram outros achotes, espalhados entre as oliveiras. Não eram muitos, talvez uma dezena. Mas zigue-zagueavam a grande velocidade, descendo para o ponto onde se encontrava Jesus. Pela direção que traziam, pensei que se tratava dos discípulos. E um calafrio voltou a percorrer-me o corpo. Se os dois grupos chegassem a enfrentar-se, sabe-se lá o que poderia acontecer. O grupo à minha esquerda, o que vinha de Jerusalém, continuou a avançar em silêncio, até se deter à distância de uma pedrada do Galileu. Por seu lado, os que acabavam de aparecer pela direita, acabaram por se concentrar no caminho. Uma vez reagrupados, continuaram descendo, mas agora com grande lentidão. Quando o grupo armado que viera para prender o Nazareno parou, os adeptos de Jesus fizeram o mesmo. Estavam agora muito mais perto do mestre. Talvez a 20 ou 25 passos.
À luz das tochas, distingui Pedro na primeira linha. E com ele João, Tiago e uma vintena de gregos. No entanto, por mais que observasse, não vi Simão, o zelota, nem os outros apóstolos e discípulos. Aquilo significava que ninguém os acordara. Durante uns minutos que me pareceram intermináveis, só o vento assobiou por entre as oliveiras, agitando as chamas dos achotes de ambos os grupos. Jesus, no meio, continuava à espera daquele homem que se destacara da turba vinda da cidade santa. Quando faltavam apenas uns metros para que chegasse junto do rabi, a lua fez sobressair a palidez do seu rosto. Era Judas. Mas por que razão se adiantara a força armada? O mistério seria deslindado na manhã seguinte, pouco antes do fatal e inesperado acontecimento que provocaria a morte de Iscariotes. Uma vez mais, Judas maquinara os seus planos com tanta astúcia como maldade. Por fim, Jesus reagiu. Com grande dignidade, avançou para Judas, mas, ao chegar junto dele, desviou-se para o limite esquerdo do caminho, evitando o traidor. Judas Iscariotes, perplexo, voltou-se. O mestre tinha continuado na direção da soldadesca, detendo seus passos a poucos metros do grupo. Dali, em voz muito alta, interpelou o que parecia ser o chefe. Que procurais aqui? O soldado romano, que, julgando pelo capacete com um penacho de penas vermelhas e pela espada, colocada na ilharga esquerda, devia ser um oficial, avançou por sua vez e, em grego, respondeu: Jesus de Nazaré. O mestre avançou então para o suposto centurião, e com grande solenidade, exclamou: Sou eu. Ao escutarem as serenas e majestosas palavras daquele gigante, os 5 ou 6 legionários que ocupavam a primeira fila recuaram bruscamente. Este movimento súbito fez que alguns esbarrassem nos companheiros colocados imediatamente atrás, provocando uma série de quedas grotescas. Entre os que deram com os ossos em terra estavam também alguns que traziam archotes. E estes, ao caírem sobre os companheiros no chão, contribuíram para multiplicar a confusão. O oficial, indignado, recuou até o grupo da frente e começou a golpear os covardes e vacilantes soldados com o bastão que trazia na mão direita. Aquela cena trouxe-me à memória o relato evangélico de João, o único que fala desta queda da força armada que viera prender o mestre. Mas, bem longe do caráter milagroso que alguns teólogos e comentaristas quiseram ver no referido acontecimento, a única verdade é que aqueles homens rolaram no solo em consequência de um movimento mal calculado. Outra questão é o motivo por que recuaram. Em minha opinião, é possível que tivessem medo. Quase todos tinham visto Jesus quando pregava no adro do templo e também era muito provável que tivessem sabido dos seus prodígios e do seu poder. Se unirmos isto à valentia com que o Galileu se apresentou perante eles, talvez tenhamos aí a resposta, enquanto os soldados romanos se punham de pé e recuperavam a sua maltratada dignidade. Judas, cujos planos não estavam saindo tal como tinha previsto, segundo pude averiguar horas mais tarde, aproximou-se do Nazareno, abraçando-o imediatamente, e de modo ostensivo, para que todos o pudessem ver, levantou-se nas pontas das sandálias, dando um beijo na testa de Jesus, ao mesmo tempo que lhe dizia: Saúde, mestre e guia. O Galileu, sem perder a serenidade, respondeu-lhe: Amigo, não basta fazer isto. Será que queres ainda trair o Filho do Homem com um beijo? E antes que Judas pudesse reagir, o mestre libertou-se do abraço do traidor, fitando novamente o oficial romano e a restante força armada. Quem procuram? Jesus de Nazaré, repetiu o oficial. Já te disse que sou eu, portanto, prosseguiu Jesus, se era a mim que procuravas, deixa que os outros sigam o seu caminho, estou disposto a seguir-te. O oficial achou que era razoável o pedido do Nazareno. Pôs-se a seu lado. Quando se dispunha a regressar a Jerusalém, um dos guardas do Sinédrio saiu do pelotão, lançando-se sobre Jesus. Trazia nas mãos uma corda. E, apesar de o chefe da patrulha romana não ter dado tal ordem, aquele sírio, que respondia ao nome de Malchus ou Malco, apressou-se a agarrar os braços do rabi, tentando atá-los pelas costas.
Ao vê-lo, o oficial levantou o bastão, disposto, sem dúvida, a afastar o intruso. Mas a fulminante entrada em ação de Pedro e dos seus companheiros iria anular os propósitos do responsável pela prisão. Efetivamente, com rapidez vertiginosa, Pedro e os outros, indignados pela ação de Malco, precipitaram-se sobre o guarda do sinédrio. Simão, Tiago e alguns dos gregos tinham desembainhado as espadas e, soltando todo tipo de imprecações, prepararam-se para o combate. Antes que a escolta romana tivesse tempo de proteger Malco, Pedro, espada ao alto, caiu sobre o aterrorizado servo do sumo sacerdote, vibrando-lhe um violento golpe na cabeça. No último instante, Malco conseguiu desviar-se, evitando que o poderoso golpe de Pedro lhe abrisse o crânio. No entanto, o fio da espada passou-lhe rente ao lado direito do rosto, levando-lhe a orelha e ferindo no ombro. Então, Jesus levantou um braço para Pedro e, com grande severidade, censurou-lhe o procedimento. Pedro, embainhe a tua espada. Quem quer que desembainhe a espada morrer pela espada. Não compreendeis que é vontade de meu Pai que eu beba este cálice? Não sabeis que agora mesmo poderia enviar dezenas de legiões de anjos e os seus companheiros me libertariam das mãos dos homens? Os discípulos, Pedro, especialmente, ficaram aturdidos. Não entendiam as palavras do mestre, menos ainda, a sua docilidade perante o inimigo. Malco continuava a torcer-se e a gritar de dor, quando Jesus se inclinou para ele. Com grande firmeza retirou-lhe a mão do ouvido ensanguentado, colocando a sua palma direita sobre a ferida. Em questão de segundos, os gemidos diminuíram, tornando-se sempre mais fracos e espaçados.